O vício não acontece no vácuo. Essa é uma frase que eu gosto muito de usar porque às vezes as pessoas falam sobre dependência, seja de substâncias ou até mesmo dependências comportamentais, como a gente pode associar aqui a dependência tecnológica, o vício em celular, o vício em smartphone, como um fenômeno que acontece simplesmente como, né, tem uma base ali, uma base neurológica, uma base cerebral, e por conta disso a pessoa apresenta essa dependência, como se fosse no vácuo. Então é uma espécie de frase que é um pouco provocativa para se pensar. Como que nasce, então, a dependência? Como que nasce o vício? Porque, geralmente, quando você tem um olhar, né, extremamente cerebralizante, você acaba ignorando muito do contexto em que a pessoa está vivendo, você ignora a história de vida daquela pessoa e você ignora também o período sócio-histórico em que essa pessoa está inserida. Ou seja, né, a ideia desse vídeo é conversar com vocês sobre como que se desenvolve essa dependência e, mais do que isso, né, tentar discutir, problematizar esse discurso, que a gente pode dizer aqui, né, enquanto um discurso cerebralizante acerca das dependências. E, bem, para isso, eu vou aqui separar esse vídeo em 3 partes, sendo que a primeira eu vou falar sobre a medicalização da dependência tecnológica, a segunda sobre o vício como um problema de informação, e a terceira sobre a construção do sujeito viciado. Então, vamos lá? Para quem não sabe, a psicologia é uma ciência que ela vai nascer no final do século XIX, vai se estruturar enquanto ciência lá no final do século XIX. E desde então, ela vem sendo disputada entre si qual é, no caso aqui, né, ou como explicar certos fenômenos a partir de teorias diferentes. A gente fala sobre a teoria comportamental, teoria psicodinâmica, psicanalítica, sobre a teoria existencial, sobre teorias, enfim. Vão existir linhas diversas da psicologia que vão disputar sobre como explicar certos fenômenos humanos que desde o final do século XIX e ainda estão disputando hoje em dia. A gente sabe, então, que na história da psicologia, eu só estou fazendo um retorno aqui de maneira bem breve, né? A gente sabe que na história da psicologia existem, em certos períodos, vencedores e perdedores de discurso ao longo desse período. Eu falo vencedores e perdedores de discurso porque não necessariamente eles detêm mais a verdade do que os outros, mas eles são vencedores de discurso no sentido de que, em determinado momento, se ouvia na história mais sobre tal teoria ou sobre tal perspectiva do que outra. Em outro período, ganha-se mais tal do que outro. E assim vai, porque a história acaba sendo essa disputa de discursos. Assim como também, em diferentes países, certas perspectivas e linhas teóricas da psicologia serão mais fortes do que outras de tempos em tempos. A ciência também é um campo de batalha, né? A ciência também é um campo de disputa sobre como que vai se propagar aquilo que se entende enquanto uma verdade, né? Quem tem curiosidade tem que estudar um pouquinho o filósofo Michel Foucault. Mas vamos voltar para querer chegar onde eu quero dizer sobre a medicalização da dependência tecnológica. Na primeira metade do século XX, especialmente, boa parte dos discursos que se debruçavam sobre a saúde mental, especialmente buscando tratamentos, eram um discurso de base psicanalítica. Esse era um discurso que tinha uma força muito maior do que qualquer outro. Embora hoje a gente conheça muito mais a perspectiva cognitivo-comportamental, pensar em tratamento psicológico no começo do século XX, até a primeira metade, um pouquinho depois, era muito em torno do discurso psicanalítico. A teoria freudiana do desejo, do inconsciente, ela era muito mais forte, né? A ideia de a gente ter um psiquismo dividido em certas estruturas, de certa maneira, era muito mais forte do que o discurso comportamental. Não que o discurso comportamental não existisse, não estivesse ele vigorando, não tivesse as pesquisas, estava tudo certo. Só que o discurso psicanalítico para o tratamento era muito mais forte. Acontece que, a partir da segunda metade do século XX, especialmente quando a gente vai começar a ver os primeiros estudos com neuroimagem, as primeiras máquinas de ressonância, as primeiras máquinas de imagem mais sofisticadas sobre o cérebro vão começar aparecendo lá pelos anos 70, 80, elas vão acabar reforçando cada vez mais um outro discurso, que é o discurso cerebralizante, como a gente pode pensar. Esse discurso cerebralizante, com a psicologia, vai se casar muito com o discurso cognitivo. Ou seja, vamos olhar para o funcionamento do ser humano, do indivíduo, a partir desse cérebro e de como esse cérebro se desenvolve, suas cognições, suas capacidades, habilidades, competências e por aí vai. E a gente vai olhando para o cérebro, articulando esse discurso, então pensando:
as funções cognitivas, né, os seus comportamentos e como que esse cérebro articula tudo isso, enquanto uma máquina de processamento, né? Então esse discurso também cerebralizante, ele se apropria, né, ele vem junto com esse discurso da máquina, do computador. Tanto que a gente fala, nossa, meu cérebro não está conseguindo processar, nossa, eu estou com bateria baixa, nossa, eu tô assim, tô assado, sempre fazendo uma analogia como se nós fôssemos um computador. Recentemente, né, datando esse vídeo, eu estou gravando ele aqui no dia 16 de janeiro, saiu uma pesquisa, por exemplo, lá dos Estados Unidos, em que a pessoa quis fazer um mapeamento sobre quantos bits o cérebro processa por segundo, se eu não me engano, ou por minuto. Eu não lembro exatamente a pesquisa em si, porque eu não me interessei tanto. Mas a pessoa foi fazer essa pesquisa para comparar com o computador, assim. Então, ainda hoje, a gente está fazendo essa comparação entre o cérebro e o computador, sendo que são dois mecanismos muito diferentes em muitos sentidos. Só que, enfim, existia-se essa comparação. E esse discurso, então, cerebralizante, vai começando cada vez mais a vencer, a ponto da gente dizer, meu cérebro é assim, eu não faço porque meu cérebro é assado, eu não faço porque, né, eu tenho tal coisa no cérebro. Esse discurso não era comum até a primeira metade do século XX. O discurso era outro. A gente falava muito mais sobre alma, mente, ou sobre outros fenômenos que tinham muito mais relação com outros discursos, com outra lógica. E não com essa lógica cerebralista, não com essa lógica cognitivista, não com essa lógica, né, então, que eu estou trazendo aqui, que é dessa segunda metade do século XX, especialmente mais para o final e para esse início do século XXI. Então, quando eu falo aqui sobre a medicalização da dependência com vocês, eu quero dizer, então, sobre esse discurso que vai cada vez mais se desenvolver em torno da dependência. E quando eu falo desse discurso medicalizante acerca da dependência, é exatamente dessa substituição, de você tentar compreender o fenômeno da dependência a partir de um fenômeno psicológico, para uma substituição para compreender o fenômeno da dependência a partir de um viés cerebral, ou a partir desse viés cerebralizante. E qual é o problema, então? Tá errado, é feio, é bobo? Não, a ideia não é essa. A ideia aqui não é trazer uma perspectiva moralizante sobre isso, né? Eu nunca faço isso nos vídeos. A minha ideia de trazer esse olhar é sobre como que essas pesquisas sobre o funcionamento do cérebro, que são extremamente importantes, não estou retirando o mérito delas, mas os discursos que vão girar em torno dessas pesquisas cerebralizantes, elas tratam do cérebro como se fosse algo colocado no vácuo. Então, o cérebro se desenvolveu dessa maneira porque o cérebro se desenvolveu dessa maneira. Como se não houvesse um antes, como se não houvesse um contexto, como se o cérebro estivesse numa jarra, né, assim, com líquidos apenas, ali tá isolado, né, tá lá no universo, tá lá no, enfim, no universo que eu digo, tá no espaço, assim, flutuando, e ainda assim lá vai estar sob efeito de outras coisas, né, mas é como se tivesse, assim, colocado no nada. E não é que as pessoas que trabalham com as pesquisas sobre isso tratam dessa maneira, mas o discurso que se produz a partir disso acaba se reforçando isso. E aí a gente entra na questão importante, né? Quais são, então, os motivos ou por que as pessoas acabam entrando nesse discurso? Porque esse discurso, ele acaba sendo mais próximo de nós. Em que sentido? Ele te coloca como um indivíduo que tem um problema, esse problema tem que ser tratado, de que maneira? Com a medicação, com alguma coisa, esse problema é seu, esse problema foi algo que você desenvolveu por uma falha genética, por uma falha hereditária, ou por uma falha qualquer que seja, e ele desloca a pessoa de um contexto maior, que é o seu período sócio-histórico, que é então o seu contexto social, que é a sua história de vida. Que são 3 fatores que são muito importantes, mas que eles são deslocados desse olhar de um discurso cerebralizante. Ou seja, apenas para repetir e reforçar. A ideia não é questionar ou invalidar ou discutir com as pesquisas sobre o cérebro. Não é essa a ideia. Mas sobre como esse discurso medicalizante faz com que o modo como a gente olha para a dependência desloca então a dependência de um contexto social, de uma história de vida e de um contexto sócio-histórico. E aí entra o modo de produção, entra uma série de outros fatores e coloca apenas como, é uma falha ali na dopamina. Estamos falando que é uma falha, então, no funcionamento do cérebro, se é uma falha no funcionamento dos seus neurotransmissores, a gente então desloca
né, desloca esse problema desse contexto que eu estou falando antes, né, desse contexto social. Desloca também de uma outra coisa que a gente precisa entender, que é sobre a sua vida e a sua responsabilização, né, entendendo a sua responsabilização não como se você fosse culpado e devesse responder por isso sozinho, irresponsável e devedor por ter se desenvolvido de uma maneira precária, porque você, olha só como que você desenvolveu dependência, né? Olha só, você tinha tantas opções de ter uma vida saudável, ter uma vida bem, de você fazer tudo as melhores escolhas, você escolheu justamente a dependência, como você é um fracassado, né, nesse período. Outra coisa que acaba fazendo é exatamente aquela ideia de jogar essa responsabilidade toda no indivíduo e retirar dele a ideia de que ele, né, também aqui, ao mesmo tempo que você joga a responsabilidade, você tira do indivíduo a sua capacidade de reflexão sobre a vida. Por quê? Como que se trata, então, a dependência tecnológica? Como que lida com esse problema? Se o problema é cerebral, se o problema ele tá deslocado para algo que não é, né, assim, do que a pessoa vive, da sua história, do seu cotidiano, do seu contexto sócio-histórico, então a única maneira que eu tenho é me subjugando a outros discursos, que são os discursos do tratamento. E quem tem o discurso do tratamento? O campo da saúde. Né? Aí é a indústria, é os psiquiatras, psicólogos e por aí vai. E aí eu me subjugo a esse outro discurso. Aí eu tenho a possibilidade de escolha, né? Eu posso escolher sair disso, né? Como que eu me escolho? Como eu escolho sair disso? Ah, é porque eu não posso fazer nada, né? Assim, olha só, eu já sou totalmente culpado pelo meu fracasso, então agora eu preciso fazer algo para sair disso. Como que eu faço para sair disso? Me subjugo a um outro discurso. Me subjugo, então, né, a esse discurso biomédico, me subjugo a esse discurso de um certo psiquismo, me subjugo, então, à indústria farmacêutica, me subjugo a toda essa lógica que está pronta para receber a pessoa que é culpada pelo seu próprio fracasso e que basta ela tomar um remédio, basta ela fazer isso, basta ela fazer aquilo, que ela resolve todo o seu problema. Né, ou que assim ela vai diminuir, pelo menos, esse sentimento de fracasso, de que ela não está fazendo nada ou de que ela está fazendo algo para piorar a própria vida. Mas, né, a gente olha para isso exatamente como esse problema simplesmente de problema de informação, né? Então o vício ele é um problema no processamento, né? Então por isso eu preciso me subjugar, porque eu não detenho esse conhecimento sobre como que meu cérebro está funcionando, né? Se não tem relação com a minha vida, se não tem relação com o meu contexto social, se não tem relação com o meu momento sócio-histórico, né? Porque eu não posso fazer nada, né? Olha só, como que eu vou mudar a realidade? Eu não posso mudar a realidade, né? A história não muda. Chegamos no fim da história, como disse Francis Fukuyama. A partir daqui é a mesma coisa para sempre, eternamente. Se a história não muda, se nada mais muda, a gente não tem mais força, poder, nem nada. Então é isso, né? O que me resta é gastar ou empenhar, me investir a minha vida nas escolhas que me sobraram, né? Em me subjugar a esses discursos e a partir disso eu vou lá e enfim, faço outras coisas, tomo outras escolhas que não necessariamente vão mudar isso que já aconteceu. E ao mesmo tempo que coloca o problema nessa dinâmica cerebral e nesse mau funcionamento, né, nesse mau processamento de informação, ignora-se então exatamente aquilo que eu já comento em outros vídeos sobre como você percebe que, bem, o nosso contexto sócio-histórico, ele nos leva à dependência. Então a dependência ela não é um erro, ela é a tendência. A dependência é a tendência. Se a pessoa apresenta algum problema por conta da dependência, já é outra história. Né? Dependendo do nível de problema que ela leva para a vida dela, ou que ela desenvolve, já é outra história. Mas a dependência tecnológica ela não é um erro de percurso. Ela é o nosso destino. É o nosso destino enquanto a gente pensar que nós, conectados a essa maquinaria social, estamos simplesmente, digamos assim, né? Não digamos que é fácil, mas o nosso cotidiano é nos conectar cada vez mais por isso, é ter a nossa vida mediada por isso, é então ser algo como se fosse uma espécie de dominados, né, por isso, nos subjugar, entrar nessa dinâmica e seguir esse jogo, e seguir essa roda, e seguir essa ciranda, né? Então, quando a gente fala aqui sobre esse mau funcionamento ou mau processamento ou alguma coisa, a gente esquece de pensar que até mesmo as próprias máquinas, elas só são produzidas em um certo período histórico e que não é algo que você simplesmente vai dizer, né? Nossa, olha só, tá certo, tá errado, tá bonito, tá feio, né?
E as coisas vão simplesmente mudar porque o seu contexto vai ser diferente, né? Inclusive, recentemente estava vendo só uma notícia, assim, jogar aqui no meio, que é interessante. Hoje, muitos jovens nem conhecem o CD, né? Ou nem sabem o que é um CD, porque o CD foi um objeto, uma tecnologia, que ela foi produzida num certo período histórico e que ela cumpria a sua função de transmitir dados, né? De guardar, armazenar e transmitir, né, informação, poder fazer esse processo. E logo em seguida ela perdeu porque surgiram os pendrives com muita mais capacidade e cartões de memória, muito mais capacidade que um CD. Hoje em dia está se discutindo a volta do CD, porque os CDs, né, já pensou essa tecnologia como um aumento da capacidade de armazenamento e que seria superior e tantas outras coisas. Então é interessante, né, interessante pensar, né, como que até os próprios objetos eles também mudam com o tempo, de acordo com aquilo que está se pensando e com uma certa dinâmica que a gente não tem necessariamente um controle sobre isso, né? E o nosso cérebro no meio disso tudo também vai se transformando de acordo com o período em que a gente está vivendo. E aquilo que a gente considera a mais pura universalidade, a vida sempre foi assim, desse mesmo jeito, não tem mudança, sempre dessa forma, também é uma armadilha que a gente acaba caindo. E por isso, né, que é necessário falar sobre a construção do sujeito viciado. Se você chegou até aqui é porque por algum motivo você tem interesse em estudar mais sobre ciberpsicologia crítica e também dependência tecnológica. Então confere aqui embaixo a formação Ciberesquizo, que é uma comunidade que eu estou buscando criar de pessoas que gostam de estudar sobre esses temas. Lá eu vou postando aulas semanais, né? Eu quero formar mais cursos sobre dependência tecnológica, sobre esquizoanálise, para que a gente possa aprender tanto no campo teórico, no campo prático, como lidar com essa clínica do digital, como esse mundo mais novo que a gente está enfrentando, né? E nós estamos lidando cotidianamente aqui. E quando eu estou falando isso, é para justamente pensar que lá eu vou falar, por exemplo, sobre essa construção do sujeito viciado, né? Só que lá eu me aprofundo um pouco mais, né? Não tenho mais tempo para poder falar sobre isso. Porque aqui se eu já estou falando sobre essa pessoa que então ela tem problema cerebral, né? Ela tem um problema no seu funcionamento, ela tem um problema no processamento de informação. Se essa pessoa ela não sabe escolher, né? Porque ela é um fracasso social, porque ela não se desenvolveu igual a outras pessoas, ela não desempenha socialmente igual a outras pessoas, ela não consegue produzir igual a outras pessoas, porque ela não consegue fazer isso. Então se essa pessoa também ela tá no vácuo, né, assim, porque ela não tá, ela tem as mesmas 24 horas que todo mundo, não é? Ela tem as mesmas oportunidades que as outras pessoas, ela tá no mesmo universo que as outras pessoas. Então qual é o seu problema? Então seu problema provavelmente é uma série de problemas e que aí, como eu falei, ela precisa, então, se subjugar. Ela precisa se submeter a esse discurso. Então, o que é essa pessoa viciada? O que é essa pessoa dependente? Senão essa pessoa que ela se torna expropriada da sua própria condição. Essa pessoa que ela se expropria da própria realidade. É uma pessoa que se expropria da sua própria força, da sua própria capacidade. Porque ela faz as escolhas erradas, ela toma as decisões erradas, ela não tem competência para julgar e decidir sobre a própria vida. Ela, né, investe o seu tempo, o seu desejo, as coisas que ela faz de maneira equivocada. Então ela precisa fazer o quê? Eu preciso me submeter. Eu preciso de tutela. Eu preciso, então, que alguém me diga como fazer. Eu preciso que alguém me trate. Eu preciso que alguém me coloque de volta nesse jogo. Eu preciso que alguém, né, então, me diga para onde que eu vou, de que maneira que eu faço, como que eu sigo. Eu preciso, então, né, eu preciso que essa dinâmica acabe me consertando para que eu volte para essa rota. E com isso, eu não quero tirar a importância, eu não quero desconsiderar, né, que sim, problemas de dependência causam muita dor e sofrimento. Que sim, né, problemas de dependência tecnológica vão causar problemas não só individuais, mas como familiares, problemas, né, diversos que a gente pode falar. A minha ideia não é fazer uma crítica sem um contexto, ou uma crítica muito simplista a isso. O que eu estou dizendo é o modo como a gente vai olhar e como vão se construir os discursos em cima disso. Porque a pessoa, né, a pessoa viciada, a pessoa dependente, é como se ela precisasse comprar para si, né, precisasse trazer para si esse discurso. E, por consequência, é um modo de perceber, um modo de se entender. E o que eu quero reforçar com essa problematização, com essa crítica, é sobre como essa pessoa, ao ser expropriada das suas capacidades, ao ser expropriada da sua própria condição, ao ser expropriada da capacidade de olhar para a própria vida, de buscar compreender a própria vida, de se entender, ela também está sendo expropriada, né, das suas condições políticas, sendo expropriada da sua condição social, ela está sendo expropriada, inclusive,
de como ela pode olhar para a própria história. Que ela vai olhar para a história como uma história de fracasso, como uma história de problemas, no sentido de, né, dessa pessoa problemática, defeituosa. Né? Então, a construção do sujeito viciado não é a construção de quem sofre pela dependência. Porque a ideia não é que a pessoa que sofre pela dependência seja considerada viciada. Mas o mais importante da construção do sujeito viciado é que para as outras pessoas que por algum motivo estão também nessa dinâmica, porque como eu falei, o nosso destino é a dependência, o nosso destino é que a gente caia nessa dinâmica cada vez mais intensa. A construção do sujeito viciado não é para quem de fato acaba apresentando os problemas por conta do uso da internet, das tecnologias. A construção do sujeito viciado, ela tem que servir como uma ameaça para as pessoas demais, para as outras pessoas, para que as outras pessoas tenham medo de não se tornar viciadas, para que elas entrem nisso, se coloquem, se subjuguem, vai lá, né, pá, e usa, e mexe, nossa vida toda é mediada por isso, mas olha, cuidado, porque você pode se tornar um viciado, porque você pode ser isso, porque você pode ser aquilo, porque você pode ter problemas. O uso, né, então, desse sujeito viciado, ela serve muito mais para amedrontar quem não apresenta ainda problemas sérios do que para as pessoas. Porque essas, de alguma maneira, né, eu não vou entrar aqui eu não vou me aprofundar, mas essas é como se elas já foram para lá e elas estão buscando de alguma maneira, né, elas estão lidando com isso. Agora, serve muito mais para as outras pessoas. E isso é algo que o Michel Foucault, por exemplo, ele fala sobre a prisão. A prisão não serve para quem está preso. A prisão serve para quem está livre. Por quê? Você tem que criar um discurso sobre a prisão, você tem que criar um discurso sobre o criminoso, de modo que quem está livre faça de tudo, né? Ou tente evitar ao máximo ser preso. Então, sim, eu me subjugo a isso, sim, eu aceito isso, sim, eu me condiciono a isso, porque eu não quero ser preso. Porque eu não posso fazer isso. Então eu aceito muitas vezes situações que são absurdas, eu aceito, né, um monte de coisa aí, mas eu não quero ser preso. Né, eu aceito viver na sociedade toda estranha que a gente vive, né, em que ao mesmo tempo você vê ali uma riqueza extrema e a pobreza extrema vivendo lado a lado, mas tudo bem, eu só não quero ser preso. Porque eu quero ainda viver nessa liberdade, mesmo que seja estranha, mesmo que seja contraditória, mesmo que seja absurda. Eu aceito isso. Pode ser absurdo o que for, mas assim, eu aceito essas condições porque eu não quero isso. Porque esse discurso sobre a cadeia, sobre a prisão, sobre o criminoso, é algo, né, que, olha, vai construir o meu imaginário para que eu busque ao máximo evitar isso. Então a construção do sujeito viciado, a construção do sujeito dependente, né, ela é e serve muito mais para quem não se entende assim. E é por isso que eu provoco muitas vezes sobre como já somos dependentes ou nosso destino é a dependência. Porque a nossa sociedade, né, assim pensando nesse sentido, o nosso modo de produção, eles nos leva a isso. Mesmo que você, né, pareça e pense que não sou dependente, nós já somos dependentes para uma série de coisas. Nós somos dependentes para uma série de coisas. Só não apresentamos os problemas da dependência. Mas os certos traços de compulsão ou de compulsividade com relação à tecnologia, a grande maioria de nós já apresenta isso já. A gente já tá vivendo isso. A gente não apresenta os problemas que essa compulsão apresenta, porque muitas das nossas compulsões são socialmente aceitas. Então o que eu quero deixar em aberto com vocês hoje é exatamente sobre como, né, que tudo isso que eu fui trazendo, apresentando aqui para vocês enquanto essa problematização, ela de fato precisa ser revista. Revista, inclusive, no sentido de qual é o nosso papel nisso tudo, né? Como que a gente acaba se relacionando com isso tudo, né? Como que a gente acaba entrando, comprando isso e reproduzindo isso. Não numa lógica de também moralizante, de sentir mal e não sei o quê, até porque a gente faz parte disso, né? A gente reproduz boa parte dessa lógica também, mas até mesmo para tentar pensar de uma maneira distinta disso. Né, tentar criar algumas saídas a isso no máximo que for possível, né, de tentar compreender essa dinâmica como algo muito mais complexo do que simplesmente bom e mal, certo e errado, viciado e não viciado e outras coisas assim, né, porque o sofrimento, ele não existe apenas na pessoa que apresenta uma dependência, né, o sofrimento, as dores, os problemas, ela não é apenas para quem apresenta dependência.
Não é necessário que você apresente estar lá sofrendo por uma série de coisas mais graves para realmente, ó, agora sim essa pessoa precisa. Até porque quando isso acontece, só faz parte, assim, desse sistema. Porque eu preciso da pessoa que ela vai apresentando esses problemas de maneira mais grave, porque assim eu individualizo o problema, é aquele cérebro defeituoso, é aquela pessoa defeituosa, então eu trato aquela pessoa de maneira individual. Ignoro, né? Ignoro que as big techs, ignoro que tudo isso fica ali macetando 24 horas, né? Para que você use, consuma, consuma, consuma. Ignoro isso, o problema foi a pessoa que desviou, né? É aquele parafuso ali que espanou, aquela porca que espanou, e é isso, assim. O problema é esse, sabe? O problema não é outro, o problema não é de outra forma, o problema não é os outros problemas que a pessoa está vivendo e que a relação com a tecnologia vai também acabar, talvez, aumentando, intensificando um sofrimento ou uma série de condições. Não, o problema não é esse. O problema, então, é aquele cérebro, o problema é aquele indivíduo fracassado, o problema, então, é aquela pessoa que não produziu como outras pessoas deveriam produzir. Certo? Então, quero deixar apenas em aberto isso, assim, né? Eu tô fazendo enquanto provocação, não tô afirmando exatamente, né? Mas eu tô mais provocando, tô afirmando mais para provocar, não para confirmar. E se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal e deixa um comentário pra gente continuar essa conversa. Não é um assunto simples, né? Não é um assunto fácil, mas eu acho que é algo que dá pra gente ir discutindo e tentar compreender, até mesmo pra gente pensar, né, no que a gente tá fazendo com a nossa própria vida. Então é isso, pessoal. Vejo vocês no próximo vídeo e até mais.